Os irmãos, que Jesus os abençoe. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, retomando novamente este estudo, uma vez terminado semana atrasada, no final do Evangelho. Nós estamos agora no capítulo 1, não vim destruir a lei. A nossa irmã fez a leitura sobre o Cristo. Nós tivemos na outra semana Moisés, que nos vai nos trazer os 10 mandamentos, a primeira, revelação da lei de Deus para a humanidade. E Jesus, que vai nos trazer a lei do amor. Ou como ele mesmo diz, não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E vai nos acrescentar a lei do amor, ensinando-nos através dos exemplos da sua própria vida. Para nós tentarmos compreender sobre Jesus, nós precisaremos realmente remontar a milênios e milênios para termos uma noção ligeira. Porque o Chico dizia que a humanidade, nós não temos capacidade para compreender Jesus, mas nós temos para saber de todos os seus feitos, todo o seu amor, toda a exemplificação, tudo aquilo que ele nos ensinou, que está absolutamente claro na sua vida, no dia a dia. Mas a compreensão real do que representa Jesus para a humanidade, somente os espíritos de alta elevação espiritual, não é intelectual apenas, mas de elevação espiritual, teria a condição de compreender. Então, nesse sentido, quando vem a terceira revelação de Deus à humanidade, que é o Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo, que nós vemos trazendo-nos o Evangelho de novo para nós. Aí é que nós passamos a entender melhor qual é a missão e quem é Jesus. Quando Kardec nos ensina que Deus cria incessantemente e os planetas, como sabemos dos princípios básicos da doutrina, a existência de Deus, mortalidade da alma, a comunicação dos espíritos, da mediunidade e a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Nessa pluralidade de mundos, Jesus, que é um Espírito perfeito, ele não foi criado perfeito, porque todos os filhos de Deus são criados e entregues cada um o seu livre arbítrio. E a partir daí, nós começamos o nosso trabalho, a nossa luta para adquirirmos a perfeição. Então, o Espírito começa a sua jornada através das reencarnações. Jesus a realizou, para chegar ao nível de perfeição de anjo, em outros planetas, lógico. Então, em outros lugares, outros planetas que nós não podemos sequer nem imaginar. Mas ele passa a ser o protetor, o responsável, o mestre, porque os espíritos, quando chegam nessa condição, eles passam a auxiliar na providência divina, atendendo, tomando conta, podemos assim dizer, dos planetas, dos vários planetas, porque eles se tornam verdadeiros anjos
daquele planeta, na qual são responsáveis perante Deus. Então, essa hierarquia, ela existe, como sabemos, e Jesus, ele passou a ser, então, o co-criador do planeta Terra. Ele é também de outros planetas, segundo o nosso Chico, mais os 3 planetas, ele é também. Mas a Terra, na condição, quando ele veio à Terra, corporificou-se, quer dizer, ele veio com a Terra, encarnou com o objetivo de começar a nos mostrar e a nos ensinar sobre a lei de Deus, que era a sua missão. Como é o nosso mestre, governador do nosso planeta, se nós formos olhar bem, vamos mais 7.000 anos, 5.000 anos, ou mais de 8.000 anos atrás, vários espíritos que aportaram o nosso planeta, vindo também lá de Capela, né? Aqui aportaram, recebidos por Jesus, porque lá eles estavam sendo, né, vamos dizer assim, a extradição destes que não poderiam permanecer naquele planeta, que estava passando por uma condição melhor, e estes espíritos não estavam mais de acordo. É o que está acontecendo conosco, que nós chamamos a transição planetária. Eles vêm para o nosso planeta e vão reencarnando no Egito, na Palestina, né, na Índia especialmente, e esses espíritos se espalharam, trazendo também no meio deles espíritos mais evoluídos que se tornaram precursores de Moisés, antes de Moisés, quando ele vai receber os 10 mandamentos lá no Monte Sinai. Então, para quê? Preparando-nos para a evolução espiritual, porque como que nós vamos entender, né, o mundo material, o nosso, né, encarnados, nós entendermos de espiritualidade, entendermos de espírito, não seria possível sem uma longa caminhada nossa nesse sentido. Então vieram aqueles como Buda, Zoroastro, e os próprios iniciados no Egito, eles entendiam, eles aceitavam inclusive a reencarnação também, e muitos outros espíritos que ali no meio foram trazendo aquelas ideias iniciais sobre a encarnação, falando da existência do espírito e deixando ali já essas sementes, né, na nossa mente, né, à medida que os espíritos iam melhorando, a ciência ia desenvolvendo, não é? Conforme nós podemos ver pela história da humanidade. E aí é que Jesus, na época certa, quando já havia sido lançada estas sementes de amor, sementes de bondade, sementes de justiça do próprio Buda e Zoroastro na antiga Pérsia, e aqueles espíritos realmente maiores condições, que já tinham inclusive deixado na mente de muitos já encarnados, que estavam já sendo preparados. Aí Jesus veio, né, na Palestina, né, nós falamos Palestina porque na questão geográfica isso foi mudado depois, mas na realidade ali a área todinha, né, que tem a Palestina, que era dos judeus, era deles já há muitos milhares de anos atrás, porque eles saem inclusive, né, em busca, né, da terra prometida lá do Egito,
ideia do Deus único. É o único povo que acreditava no Deus único. Os outros eram politeístas, acreditando em vários deuses. Jesus, então, começa a sua missão sublime, desde ali que os irmãos sabem muito bem como que foi, né, o que acontece quando Maria e José, que vão ser os condutores, vão ser os espíritos escolhidos por Jesus para protegê-lo na infância, na juventude, protegê-lo, porque era necessário que houvesse toda essa proteção em torno de Jesus, que já era, né, que os espíritos tendentes ao mal, que existiam em grande escala, todos eles também, ainda alguns encarnados, outros permaneciam nas furnas, né, nas regiões muito trevosas, mas que lá permaneceram por ordem de Jesus, para que pudesse de alguma forma existir um pouco de mais equilíbrio e paz quando ele viesse à Terra, porque ele já ia começar a luta intensa contra ele, na sua presença. Então, meus irmãos, por isso que nós não temos condição de entender que o Espírito puro, para penetrar num planeta, na época pior, de provas e expiações naquela época, esses espíritos, eles não têm o perispírito, como nós costumamos, né, entender. E lá a gente vê claramente Kardec, o perispírito é de acordo com aquele planeta mais evoluído, que praticamente é só o espírito, para a gente entender mais ou menos. E ele precisou ficar mais ou menos quase 4.000 anos para ter um perispírito adequado para entrar na Terra, na vibração. Não que ele não conseguiria, mas ele ia, a sua luminosidade, a sua evolução era muito grande, tinha que se adaptar, né, a palavra correta, para poder ele penetrar nessa vibração em torno dos fluidos que envolvem do nosso planeta. Então, o sofrimento de Jesus já começa aí. Ele vai nos dar esse exemplo todo até a cruz, que significa a cruz, vai significar toda a sua trajetória do caminho, a verdade e a vida. Porque a manjedoura foi o caminho, né? A verdade foi a sua própria vida. E o Calvário, nos ensina Emmanuel, constituía a vida. Porque era para nós terrestres. Ele estava já a nos ensinar o que nós deveríamos então fazer, começar a entender a nossa condição espiritual, porque nós não somos corpo, não é a matéria só, nós somos espíritos habitando o corpo por algum tempo, nós somos eternos. E aí começa então todo o ensinamento que nós vemos através da trajetória de Jesus e dos cristãos que o seguiram, porque os cristãos foram todos eles levados pelo amor, né? Porque também não tinham preparo. Qual era o preparo daqueles apóstolos? Naturalmente, espíritos já tendentes a uma evolução maior, claro, mas não eram espíritos de alta, vamos dizer assim, adiantamento, em todo sentido, não, mas eram espíritos já tendentes ao bem, que teriam condição, de certa forma, de entender, né,
a missão de Jesus, mas ainda com as nossas dificuldades, que conforme foi provado, a traição, a fuga, na hora que Jesus vai sozinho, só com Maria, João e algumas mulheres não quiseram seguir, com medo. Então, essas manifestações, essas inclinações ainda de um certo egoísmo, de falta de entendimento, que acompanharam, mas depois Jesus, ao deixar as lições imorredoras do seu Evangelho, todos eles se tornaram os grandes espíritos, quais nós aprendemos a amar e deixaram as suas marcas na humanidade. Então, meus irmãos, nós podemos transformar o nosso Evangelho, né, vamos chamar a saga do Evangelho na Terra, como sendo aquela jornada importante que todos nós somos convidados a começar aqui a trabalhar. Uma vez dentro da doutrina espírita, nós somos chamados, né? É um apelo que nós recebemos aos nossos amigos espirituais, que nos auxiliam em todos os momentos da nossa existência, para nós não fraquejarmos. Mas evidentemente cada um tem seu livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é algo que Deus nos deu e que pertence a cada um. Nós temos livre-arbítrio de escolher o caminho que nós desejamos seguir. Mas se nós não estivermos bem fundamentados, né, na importância de Jesus na Terra, nós podemos fazer escolhas de caminhos difíceis, porque acontece. E aí nós vemos no Evangelho, né, onde vemos explicar que na leitura feita pela nossa irmã, para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, porque Jesus se utilizou de parábolas, ele se utilizou de metáforas, ele se utilizou de apóstolos, de histórias, porque como é que ele ia explicar naquela época e deixar para a humanidade o amor e a lei de Deus? Como? É uma dificuldade, porque até hoje nós temos uma dificuldade de entender. Imagina naquela época, Jesus então vai usar esses apólogos, história, para ficar gravado na nossa mente os ensinamentos. Tanto é porque ele sabia que as palavras da Bíblia poderiam ser mexidas, trocadas, como realmente aconteceu na história do cristianismo, mas aquelas ideias, aquela forma de falar no sentido moral, assim, bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados que têm fome, sede, justiça. Então, todo esse compondo, como se fosse um poema, né? Que é um poema, bem-aventurança é um poema. E colocando ali os ensinamentos para nós, revestido da verdade profunda, nós precisamos de muitos e muitos séculos para entender. Lembrando, né, que lá na obra de André Luiz, ele fala que os espíritos vão para planos superiores, aqueles instrutores maiores, eles participam de cursos, participam de encontros com outros espíritos de maior iluminação espiritual para entender, né, do Evangelho de Jesus e poder passar quando vem aqui junto com os grupos de socorristas, daqueles que vêm para ajudar aqui na Terra. Então eles também recebem essa orientação. E tem uma passagem lá em que fala que
os espíritos, ao fazerem, participar destes encontros, eram às vezes uma frase do Evangelho, ou um texto, algo só, vamos dizer, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E naquilo ali eles iam desenvolvendo. Lembrando ainda que o Chico dizia que o Emmanuel lhe falou, né, ele contando para todo mundo, falando que ele, Emmanuel, participava de encontros em regiões maiores, mais altas, convidado para estudar o Evangelho de Jesus, porque depois ele voltava também e escrevia essas páginas maravilhosas do desenvolvimento do Evangelho, como nós vemos de Emmanuel. Então vejam bem, isso é para nós termos uma dimensão maior do que seja o Evangelho. Mas a espiritualidade sempre sábia, né? E a misericórdia do Senhor nos dando a oportunidade de estudarmos esse Evangelho à luz da doutrina espírita, que é a outra etapa da evolução iniciada há milênios, começando com Moisés, Jesus, para poder começar, dar continuidade a essa educação nossa espiritual, para começarmos a entender o que é a vida, o que estamos fazendo aqui na Terra, o que somos, e entendermos, como diz Leon Denis, do problema do ser, do destino e da dor, que é aquilo que representa toda a nossa existência. Aqui no livro A Caminho da Luz, há uma parte que ele fala, os irmãos poderão depois ler com mais atenção, no cumprimento, fala do cumprimento das profecias de Israel, fala da grande lição que Jesus vai nos dar, né? E ele vai nos relembrar aqui o cumprimento das profecias de Israel. E dessa, ele tira um trecho que fala sobre Jesus. Aí ele fala, dele asseveraram os profetas de Israel, muito antes da manjedoura do Calvário, que está lá no Velho Testamento, que são dos profetas, falando sobre Jesus. Levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça e nem beleza. Carregado de apróprios, desprezado pelos homens, todos lhe voltaram o rosto. Não foi o que fizemos com ele na crucificação? Coberto de ignomínias, não merecerá consideração. É que ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nosso sofrimento, tomando sobre si todas as nossas dores. Presumireis na sua figura o homem vergando ao peso da cólera de Deus, mas serão os nossos pecados que o cobrirão de chagas sanguinolentas, e as suas feridas hão de ser a nossa redenção. Somos um imenso rebanho desgarrado, mas para nos reunir nos caminhos de Deus, ele sofrerá o peso das nossas iniquidades. Humilhado e ferido, não soltará o mais leve queixume, deixando-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício. O seu túmulo passará como de um malvado, e a sua morte como a de um ímpio. Mas, desde o momento
em que oferecer a sua vida, verá nascer uma posteridade e os interesses de Deus hão de prosperar nas suas mãos. Exatamente tudo o que aconteceu com o nosso mestre amado. E todas as perseguições, dificuldades, apróprios e humilhações que os cristãos receberam, os apóstolos, e todos eles que trabalham em nome de Jesus, com a fidelidade nos princípios do Evangelho, para nós espíritas, aqueles predecessores que fundaram as casas espíritas, que trabalharam intensamente para que o espiritismo pudesse ser sedimentado em terras brasileiras, especialmente em outras partes do mundo. O que nós podemos esperar é mais ou menos aquilo que começou, que Jesus vai passar, logicamente nem de longe igual, mas ainda significando a dificuldade de nós aceitarmos a verdade, de sofrermos por ela e de sermos leais. Aí é que ainda está a nossa imensa dificuldade, apesar de nós termos o conhecimento que representa a libertação, porque este conhecimento que a doutrina espírita nos oferece é a nossa libertação, é a libertação de nós mesmos, tirando aquelas amarras de egoísmo, de orgulho, de maldade que nós vivemos durante séculos e séculos. Por isso, nós temos que abençoar a nossa vida, procurando sempre fazer tudo aquilo que é necessário para a nossa transformação íntima, porque não é transformar o outro. Para transformar o outro, nós temos que nos transformar primeiro, para que realmente Jesus possa ser compreendido. Então vejamos o que vai nos dizer Emmanuel. O Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, não é só para expor teoricamente, ou para nós usarmos a tribuna para mostrar, não. Esse tempo do passado, nós vamos aprender que é necessário, conforme nos vai nos dizer Emmanuel, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito, porque foi para isso que Jesus veio à Terra, para nós transformarmos esse terreno que está no nosso espírito de tantas, colocarmos as sementes, plantar, jogar as sementes de tudo que significa da justiça, do amor e da verdade, senão nós não teremos condição de evoluir. Daí as reencarnações. Nós voltaremos tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Então, ele diz, Jesus é a história viva do homem. E a história oficial não fala em Jesus. Não da forma, diz um homem que esteve na Galiléia, que foi crucificado pelo Império Romano, e conta aquela história, mas não fala na realidade o que é Jesus, a não ser a carta de Publio
sabe, ele escreve para o imperador Augusto e faz um relato sobre Jesus. Está lá no livro, há 2000 anos. Ele escreve, faz aqueles escreviam, falando, né, sobre a Judéia, que pertencia ao Império Romano, como aliás o mundo todo conhecido, e ele vai explicar quem era aquele homem que estava na Judéia agora, conhecido dessa cor, daquela forma, já faz aquela descrição completa, impressionante, sobre Jesus de Nazaré. Então, terminando aqui com Manuel Quintão. Manuel Quintão foi presidente também da Federação Espírita Brasileira no princípio do século. Aí no final do 19, mais no princípio do século 20. Em toda estrada vicejam alfombras de sorrisos e chovem lágrimas de aflição. Até hoje nós vivemos a aflição, a decepção, a dificuldade de aceitação de nós mesmos. Mas o amor, como Cristo Jesus, recupera a poesia perdida ao longo do nosso caminho. Vejam bem, o amor, o Cristo Jesus, recupera a poesia perdida ao longo do nosso caminho, né, milenar. Pois só Ele transforma o miasma em perfume, o incêndio em luz, o espinho em flor, o deserto em jardim e a queda em ascensão. É a nossa vida, de cada um. Sem Jesus nós não conseguiremos pegar essa que ele chama a poesia perdida, do amor eterno do Pai e de Jesus, seu Filho amado, o enviado, o Messias, que um dia saímos para os celestiais. Ele veio por amor, a nossa humanidade, nos trazer tudo isso que representa a nossa libertação. Que Jesus nos abençoe.